Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Zara Online. Eu sou o Flávio Oliveira, esse é o Orando ao Entardecer, um momento para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos juntos por nossas famílias. Durante essa semana nós estamos estudando sobre a paz que vem de Deus. Nos últimos 3 dias nós estamos construindo aqui uma linha de raciocínio sobre esse tema. Hoje então nós iremos trazer um desfecho para essa construção e será algo de suma importância para as nossas vidas. Mas se você não assistiu os outros vídeos, recomendo que você assista, vai se tornar ainda melhor a sua compreensão, ok? Vamos para o livro de Colossenses, capítulo 3, no verso 15, que diz assim: Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. A vida cristã, ela é uma vida de relacionamento individual com Deus, sim, mas ela também é uma vida de relacionamento coletivo com Deus. Quando Jesus ele chama os seus discípulos para cumprir uma tarefa, ele forma uma comunidade que vai servi-lo no propósito de anunciar o Evangelho, a salvação, a mensagem de recomeço, a mensagem mais importante que existe nesse mundo. Voltarmos para Deus e recebermos a graça do nosso Salvador, pois ele voltará para nos dar uma herança eterna e isso não tem preço. É algo que eu falo com ansiedade, porque não vejo a hora de ver Jesus voltar e voltarmos para o início de tudo, um novo recomeço, um novo lar. Mas o fato é que Jesus ele nos reúne para formar uma comunidade e hoje nós chamamos essa comunidade de igreja, com uma missão clara e cada um de nós temos um papel a realizar. É por isso que nós temos o Centro de Missões Global, a Escola de Missões, onde nós ajudamos as pessoas a entenderem as suas vocações, os seus propósitos e aprenderem como servir melhor a Deus no chamado que Deus faz a cada um individualmente, ok? Essas iniciativas são importantes porque Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos por todo o mundo, pessoas que seriam abençoadas e que iriam então levar essas bênçãos para outras pessoas. As outras 2 informações também são de suma importância. Uma delas diz que nós fomos chamados para trazer a paz aos nossos corações como juízes. E é fundamental você compreender isso. Por quê? Porque o juiz ele toma decisões com base na lei e, no nosso caso, com base na palavra de Deus. Quando você se instrumentaliza com a palavra de Deus, que é o que nós falamos ontem, você enche o seu coração das verdades absolutas de um Deus soberano, um Deus que cuida de você, um Deus que lhe ama, um Deus que lhe protege, um Deus que vai suprir as suas necessidades, ainda que seja de forma milagrosa. E se você ler a Bíblia, as histórias dos homens e mulheres que confiaram em Deus, você vai alimentar uma fé extraordinária em seu coração. Não é algo que eu possa explicar, é algo que você precisa vivenciar. Mas quando você então conhece o poder de Deus através dessas histórias e do seu próprio relacionamento, você, assim como juiz, vai decidir o que é que vai governar o seu coração. Sim, você vai ser instrumentalizado para tomar essa decisão. Do que você tem se alimentado? Das coisas boas ou das coisas ruins desse mundo? É você quem decide do que você se alimenta. Assim como você decide que tipo de alimento físico você vai dar ao seu corpo. Se você vai escolher alimentos saudáveis, se você vai escolher alimentos industrializados que vão prejudicar a sua saúde, enfim. Todas as escolhas que você faz na vida, existe um caminho que lhe leva para mais longe, o caminho do bem, o caminho do amor, da bondade, da misericórdia, da justiça. E existe o outro lado. Todas essas escolhas estão diante de todos nós todos os dias. E todos os dias você precisa, como um juiz, decidir o que vai governar o seu coração. Você pode, em meio a um problema, a uma ofensa, a uma perseguição, a alguém que está sendo injusto com você, você pode escolher fazer aquilo que Jesus faria. A decisão é sua. Ninguém pode remover essa decisão, ninguém pode decidir por você, porque no final as consequências também serão suas. Você pode guardar rancor no seu coração e isso lhe deixar cada vez mais doente. Ou você pode simplesmente escolher perdoar. Sim, simplesmente perdoar. E deixar aquilo passar. Porque aquilo só vai lhe adoecer. Na verdade, quem não dá o perdão é quem adoece. O outro
pouco importa se você vai perdoar ou não. O perdão não é algo que vai beneficiar o outro, o perdão é algo que vai beneficiar você. Todas as escolhas que estão diante de nós, entre fazer o bem e o mal, o primeiro a ser beneficiado ou prejudicado é você quem decide. Você é o juiz do seu coração. Você é o juiz do que vai governar a sua mente. E quanto mais cedo você entender isso e tiver os instrumentos certos na sua mente e no seu coração, que é a palavra de Deus, então você será fortalecido para escolher fazer o que Jesus faria. E você vai ver quão bom é conseguir decidir da forma como Jesus decide. Eu não estou dizendo que é fácil, e eu não estou dizendo que eu sempre consigo, mas todas as vezes que eu consigo, pelo poder de Deus, tem sido uma experiência maravilhosa, restauradora, edificante, e que vale a pena continuar essa jornada. A terceira informação que eu quero destacar nesse texto é o convite, a convocação, melhor dizendo, que o texto diz que nós fomos feitos para viver em paz. Preste atenção nisso aqui. Deus, que é o seu Criador, que é o seu mantenedor, que deu o exemplo através do seu próprio Filho, um exemplo de vida extraordinário, fez escolhas difíceis e suportou coisas difíceis para promover a paz. Por isso ele é chamado de Príncipe da Paz. Aqui está dizendo que nós fomos convocados para sermos promotores de paz. E aqui não é apenas a paz interna. É claro que ela precisa começar com você, de forma individual. Mas lembra que eu falei sobre o chamado coletivo? Nós fomos chamados para demonstrar paz nesse mundo, ensinar outros a ter paz nesse mundo. Quer ver como isso acontece de forma simples? Quando você muitas vezes dá perdão a quem acredita que você não perdoaria. Então você choca a expectativa do outro. Você choca o mundo do outro, o mundo que o outro conhece, onde muitas vezes não existe perdão, não existe misericórdia. A paz é como o amor. É uma escolha que você faz consciente. Não é um sentimento romântico como você vê na televisão. Nada disso. O amor, ele é uma escolha e nós falaremos melhor sobre isso outro dia. Mas a paz também é. Você escolhe viver em paz ou não. Quando? Quando você se instrumentaliza, quando você conhece esse Deus e você escolhe fazer o que Ele lhe ordena, o que Ele lhe pede, e Ele pede para que nós sejamos promotores da paz. Eu e você fomos convocados para uma missão nesse mundo, assim como o povo de Israel. E é por isso que Paulo diz que nós fomos enxertados em Israel. Nós somos o grande Israel espiritual, todos nós. Todos que nos submetemos à palavra de Deus, somos filhos de Deus. Todos aqueles que se sentem convocados a refletir o caráter de Deus nesse mundo, faz parte daquele grupo que anuncia as boas novas da salvação. Faz parte daquele grupo que Jesus reuniu desde o início para anunciar as boas novas da salvação. Você e eu fomos convocados para sermos promotores da paz. Nós estamos falando sobre esse tema ao longo dessa semana. E nós vimos como a paz pode ser construída dentro de cada um de nós. Como nós podemos reagir de forma diferente às situações desse mundo. Mas eu encerro dizendo exatamente as palavras do profeta. Nós somos convocados para sermos promotores da paz. Esse é o meu convite para você hoje. Seja um promotor da paz. Seja alguém que demonstra o caráter de Deus nesse mundo. Me permita orar por você e sua família mais uma vez. Maravilhoso Deus e Pai, como é bom saber que o Senhor nos traz os instrumentos que nos permitem sermos pessoas diferentes nesse mundo. Eu diria até que pessoas extraordinárias. Por quê? Porque só é possível realizar determinadas coisas, suportar determinadas coisas nesse mundo, quando nós estamos familiarizados com o Teu caráter. Quando isso está refletindo agora em nós, em nossas escolhas, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas decisões. Que nós possamos, ó Deus, como juízes, os juízes sábios, escolher corretamente o que vai governar a nossa mente e o nosso coração. Nos ajuda a sermos promotores da paz de forma individual e de forma coletiva como um só povo. Nós imploramos que o Teu Espírito atue em nós, para que essa paz comece em nós e em nossos lares, e a partir dos nossos lares, isso possa se refletir na sociedade como um todo.
nós imploramos humildemente, ó Deus, perdão quando falhamos e suplicamos que o Teu Espírito nos ajude a sermos melhores, a sermos mais semelhantes a Ti. Nós pedimos uma noite de paz e descanso, e que pela manhã, se o Senhor não tiver voltado, nós possamos despertar com saúde e sabedoria para viver mais um dia em Tua presença. Nós oramos por cada família e entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Nos veremos na semana que vem com um novo tema para estudarmos juntos e crescermos juntos. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Aprendi a olhar além do horizonte, aprendi a confiar e ir mais longe. Nem tudo que toca o céu eu posso explicar, mas sei que o Senhor vai me guiar. O céu eu posso explicar, mas sei que o Senhor vai me guiar. Tu és fiel, tu és fiel, tua mão vai me guiar. Fiel, tu és fiel, tua mão vai me guiar. Tu és fiel, tu és fiel, tua mão vai me guiar. Fiel, tu és fiel, tua mão vai me guiar. Tu és fiel.